Olá, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, meus companheiros e companheiras, né, no nosso curso de Química. Então, nós estamos hoje complementando a aula inicial da radioatividade, onde você viu como introdução que uma grande parte dos elementos da tabela periódica apresentam isótopos, você lembra? Tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, o mesmo número de elétrons, mas tem diferentes números de nêutrons no núcleo. Isso, às vezes, leva a uma instabilidade desse núcleo que tende a emitir partículas alfa e beta associadas à massa, embora a massa da beta seja muito pequena, é a massa do elétron, e raios, como o raio gama, né, que é uma radiação eletromagnética. Isso vai fazer com que esse elemento sofra uma transmutação. Uma ideia parecida com a da alquimia lá do início, né? Você pega, por exemplo, isola, por exemplo, um isótopo do ferro, 56, e deixa isolado, depois de 1000 anos continua sendo ferro, né? Não entrar em contato com o oxigênio e não reagir. Mas se você faz isso com urânio, depois de muito tempo o urânio vai se transformar em outros elementos. Lembra muito a alquimia. Essa instabilidade nuclear é que nós chamamos de atividade de emitir raios, ou radioatividade, que pode ser utilizada em várias partes aí do dia a dia, né, do cotidiano, como, por exemplo, para um isótopo que vai detectar numa tubulação onde está havendo um vazamento, produzir energia nuclear, né, para que pode ser aquecer água, girar pás de turbina, produzir energia elétrica termonuclear por radiação. A termonuclear por combustão, você sabe, é aquela que usa o carvão, aquece a água, gira, enfim. Pode ser usada para fazer o bem e às vezes nem tanto. Muito bem. Você se lembra que nós tínhamos duas leis. A primeira lei, que dizia que toda vez que o elemento emite uma partícula alfa, o seu número atômico diminui em 2 unidades, ele se transforma em outro elemento, e o número de massa diminui em 4. E que toda vez que ele emite uma partícula beta, o seu número de massa permanece constante, mas o seu número atômico aumenta de 1 unidade. Você deve se lembrar, inclusive, que a emissão beta acontece quando o nêutron sofre uma fissão. O nêutron é formado por um próton, um elétron e um neutrino. Então, ele perde um nêutron, mas ganha um próton. Compreendeu? Aí, o número de massa permaneceu constante, o número atômico aumentou de 1. Vamos ver isso na prática, como é que é? Então vamos. Primeiro exercício que o Carlos está botando aí para vocês. Desculpa, estou com a garganta muito irritada hoje. Quando o elemento X emite uma partícula beta, transforma-se em Y. Então observe, o elemento X emite uma partícula beta, ó, -1, 0. Lembra da beta? É um elétron, né? Um elétron tem a velocidade muito próxima da velocidade da luz, emite a partícula beta e se transforma em Y. Note que se o Z de X, chamando de Z, o Z aqui, ó, vai ser Z mais 1. Ó, Z mais 1 menos 1 igual a Z. Se o número de massa aqui for A, o número de massa aqui do Y será A também. Então preste bem atenção nisso, ó. Números de massas iguais quando emite beta. Tu lembra por quê? Só para demonstrar. O nêutron, olha lá, quando o nêutron parte, ele produz um próton, mais um elétron, mais um neutrino. Então, quebrou o nêutron, eu tenho um próton. Então, o número de massa é o número de prótons, mais o número de nêutrons. Olha aí. Observe que ao perder um nêutron, ele ganha um próton. Então, ó, perdeu um nêutron, ganhou um próton, ficou igual. Olha, a massa é igual. Por isso que a emissão beta não altera o número de massa. Mas, entretanto, quando ele emite o nêutron, ele vai ganhar, ó, esse próton que ele ganhou, aqui, ó, aqui o próton, aqui o elétron, esse próton que ele ganhou aumenta o número atômico. Porque o número atômico é o número de prótons. Então, a emissão beta é mais chatinha do que a alfa, né? Na beta, quebra o nêutron, fissão neutrônica, ele perde um nêutron, mas ganha um próton. Como o número de massa é próton mais nêutron, perdeu um, ganhou um, ficou igual. Mas, olha só, o número atômico é o número de prótons. Não entra o número de nêutrons. Se ele ganhou um próton, aumentou de 1 unidade. A equação está demonstrada. Então ele diz, quando o elemento X emite uma partícula beta, transforma-se em Y. O X e o Y são isótopos. Não, né?
porque tem números atômicos diferentes, ó. Isótopos teriam números atômicos iguais. Isóbaros apresentam o mesmo número de massa. Então, a emissão beta, ó, eu tenho o X e o Y com o mesmo número de massa, eles são isóbaros. Letra B. Alótropo, você lembra, alotropia é aquele fenômeno que eu tenho o mesmo elemento químico produzindo diferentes substâncias puras. Por exemplo, o carvão formando grafite, ou melhor, o carbono formando carvão, grafite e diamante. É o mesmo elemento, só que com estruturas diferentes. Então, alotropia não. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons. Não necessariamente, né? Porque o número de nêutrons de X vai ser diferente do número de nêutrons de Y. Ó, número de nêutrons, A menos E. Número de nêutrons, A menos E mais 1. Então, isótonos não são. E isoeletrônicos são aqueles que apresentam o mesmo número de elétrons, né? Então, o número de elétrons é diferente, porque ó, o número atômico é diferente, o número de prótons é diferente, portanto, o número de elétrons também. Falsa. Marcamos, sem dúvida, a letra B. Bonitinha. Continuando. É uma questão muito cobrada também. Meninos, desculpem que eu estou com a garganta muito irritada hoje. Mudou muito bruscamente a temperatura e caiu muito a temperatura, eu acabei. Mas está dando para entender, né? Bom, o segundo, bomba de hidrogênio é um exemplo. Bombas que usam grande liberação de quantidade de energia por transformação de massa em energia, equação do Einstein, lembra? Delta E igual a mc ao quadrado. Então, a bomba atômica, ela pega um núcleo grande, urânio, e parte esse núcleo em núcleos menores. É uma quebra, uma fissão nuclear. É a bomba atômica. Já a bomba termonuclear, a bomba H, ou a bomba de hidrogênio, ela pega núcleos pequenos de hidrogênio, temperatura muito alta, é o que acontece no Sol. Os átomos de hidrogênio, ó, colidem e formam um átomo maior que é o hélio, Sol. Então, a bomba de fissão atômica quebra e produz elementos menores, com núcleos menores. A bomba de fusão, a bomba H, núcleos pequenos fundem-se e formam um maior. Então, a bomba de hidrogênio é um exemplo de reação nuclear do tipo fissão, não atômica. Onde ocorre apenas emissão de raios alfa? Não, apenas emissão de beta. Letra D, fusão, bomba de hidrogênio, fusão, núcleo pequeno, grande, com grande liberação de energia. A liberação de energia na fusão chega a ser milhares de vezes maior que na fissão. Né? Para você conseguir a reação na fusão nuclear, você inclusive utiliza uma bomba atômica. Você detona a bomba atômica, o calor aumenta para você provocar a reação, o que acontece no Sol. Deve ser a energia do futuro, né? Porque a fissão vai ter o lixo nuclear. A fusão é um procedimento limpo, não tem subprodutos. Então, marcamos letra D. Muito bem. O terceiro, o que acontece com o número de massa e o número... O que acontece com o número de massa e o número atômico de um núcleo instável, radiativo? Se emite uma partícula beta. Essa questão eu tirei do ITA. Você viu, quando a emissão é beta, olha só, o que acontece? O número de massa permanece constante, ó, pela nossa demonstração anterior. E o número de massa aumenta, e o número atômico aumenta de uma unidade. Então ele diz, o número de massa não tem alteração, e o número atômico aumenta de uma unidade. Lembra? Pela demonstraçãozinha, partiu o nêutron, aumentou um próton, aumentou o número atômico. Né? Número de massa é prótons mais nêutrons. Perdeu um nêutron, ganhou um próton, ficou igual. Perdeu o nêutron, aumentou um próton, aumentou o Z. Cravamos na A. Número de massa sem alteração, número atômico aumenta uma unidade. Bom, agora um outro tipo de problema. Muito interessante, desculpem mesmo pela garganta. Tá? Esse outro tipo de problema envolve uma certa estequiometria, né? Aqui você viu que são aplicações dos conceitos que nós vimos. Ele fala assim, uma amostra de 128 gramas, então massa inicial. Ó, massa inicial. Esse também é um exercício muito comum. Massa inicial, ó, igual 128 gramas. Muito bom. De um radioisótopo, um isótopo radiativo de um elemento que ele não cita. Sofreu uma desintegração e sobraram apenas 2 gramas. Eu te mostrei. Vai emitindo radiação, o elemento vai mudando, né? Transformando em outro. Lembra dos alquimistas que queriam transformar chumbo em ouro? Não sei se conseguiram.
Mas, pois é, tu pega, por exemplo, esses elementos instáveis, acabam virando chumbo um dia. No chumbo 82207. Então, a transmutação nuclear é isso. O elemento vai emitindo raios e vai sofrendo um decaimento. Então, ele diz que a massa foi diminuindo, 128, e depois, no final, a massa final desse elemento é igual a 2 gramas. Muito bom. Igual a 2 gramas. Bom, meninos, sabendo que sua meia-vida é de 30 minutos, então, ó, meia-vida é o período de semidesintegração, ele diz que é 30 minutos. Muito bom. Observe o seguinte, o que é a meia-vida? Você se lembra do paradoxo do coelho e da cenoura? Lembra, né? Aquela brincadeira que o professor de física fazia com a gente lá. Eu tenho o coelho e tenho a cenoura. Esse coelho com velocidade constante, ele percorre sempre a metade do caminho, na mesma unidade de tempo. Então, na primeira unidade, ele está aqui, ele veio para a metade da distância que o separa da cenoura. Passou o mesmo tempo, ele vai para metade da metade. Metade da metade, metade da metade. Quando é que esse coelho chega na cenoura? Nunca. Esse é o paradoxo do coelho e da cenoura. Se em intervalos de tempos regulares ele percorre sempre a metade da distância que o separa da cenoura, ele não chega. Os matemáticos usam uma linguagem bonita, poética para isso, né? Dizem que a distância vai tender a zero, mas que o coelho nunca chegará na cenoura. É esse tipo de problema clássico. Observe que o que nós temos é isso. Ele pergunta agora ele pergunta, né? Quanto tempo se passou? Qual foi o tempo que se passou, para que uma massa inicial de 128 se transformasse em 2 gramas, se a cada 30 minutos, período de semi-desintegração. Bom, tem as resoluções clássicas, por exemplo, nesse tipo de problema, costuma-se fazer assim, 2 elevado a x igual a m0 ou mi sobre mf, sobre massa final. Tá. Ou número, pode ser número de átomos também. Tem uns problemas aí que falam em número de átomos, pode ser massa ou número de átomos, tá? E t igual a xp. Bom, observe que se nós viermos por esse caminho, nós vamos chegar numa resposta assim. Eu não gosto muito desse tipo de resolução, mas vou te mostrar porque pode ser útil. Então, 2 elevado a x é igual a massa inicial, que é 128, dividido pela massa final, a massa que sobrou depois desse intervalo de tempo que ele está perguntando, que é 2 gramas. Isso nos daria 2 elevado a x igual 128 dividido por 2 nos daria 64. 2 elevado a x é igual a 2, 64 é 2. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 elevado à sexta potência. Aplicando a propriedade lá de potenciação que você conhece, o x é igual a 6. Eu vim aqui e substituo, ele quer saber o tempo, igual a x, que eu encontrei lá, que é 6, vezes o período de semidesintegração, que é 30 minutos. O que nos daria um tempo de 180 minutos. 180 minutos, né? Cada hora nós temos aí 3 de 180, cada hora 60 minutos, daria a letra B, 3 horas. Será que tem outra saída? Vamos ver. Então você viu essa. Eu vou te mostrar uma saída que eu acho mais clássica. Observe assim. Eu vou tirar essa resolução, né? Muito bem. E vou partir para outra. Olha, eu gosto mais dessa. Está lá o elemento, que nós não sabemos o nome. Eu tenho a massa dele inicial. Quando passar um período de semidesintegração, então eu tenho aqui 128 gramas. Passou um período, eu vou cair 128 para 64. Tranquilo? Tá. Passou mais um período. Olha, vai cair para 32. Passou mais um período. Mais um P. Vai cair para 16. Passou mais um período. Mais um P. Vai cair para 8. Passou mais um período. Vai cair para 4 gramas. Passou mais um período. Vai cair para a massa final, que é 2 gramas. Então, veja quantos períodos eu passei. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Deu a mesma coisa. Então, se o P, olha lá, foram 6, qual é o tempo? Se passaram 6 períodos, 30 minutos, eu chegaria na mesma resposta. Né? Então, o período de centro de integração 30 minutos, ele pergunta qual tempo se passou. É só eu fazer a multiplicação. Ó. Veja, 30, 60, 90, 120, 150, 180, o que nos daria a mesma resposta. Tranquilo, meninos? Então, muito bem. Bom, crianças, nós temos mais problemas de radioatividade, mas para não ficar muito longa a sua atividade, esse problema é muito inteligente. Tu viu as duas resoluções, a clássica, que eu botei a fórmula, e a minha resolução. Daqui a pouco a gente continua, vai dar uma descansadinha, dar uma repassada. Beijo grande. Namastê. Fiquem com Deus.